Somente se pode ser feliz quando se ama. O amor é diretriz de segurança para as metas sublimes da autorrealização, da autoconsciência. Sem ele, a existência terrena perde o seu significado libertador e iluminativo, porquanto retira o sentido que a vida possui na sua legitimidade. Nada obstante, a força do amor terminará por vencer as barreiras fortes da impiedade e do materialismo, de que se reveste esse sentimento vil, e instalará a pouco e pouco os alicerces do respeito humano que se expande em favor da natureza, do planeta, de toda expressão de vida que nele se manifesta. Isso porque o amor como solução é o único recurso de que o ser humano pode dispor. Ante a impossibilidade de mudar o mundo, cada homem e mulher mudará a conduta interna e conquistará o seu lugar ao sol da harmonia, impondo a mudança geral. Joana de Ângeles. Olá, amigos, bem-vindos ao canal. Estamos aqui novamente para refletirmos um pouco sobre as nossas questões, sobre os nossos conflitos de alma. E hoje eu venho falar um pouco sobre a questão do relacionamento humano. Esse assunto que é de interesse de todos, porque todos nós queremos ter qualidade nas nossas relações. Todos temos alguma dificuldade também, se não todos, a grande maioria, apresentamos dificuldade na área do relacionamento, né? Então, nós já sabemos, né, que a qualidade das relações é fator principal para a nossa felicidade. Nós não podemos sequer sobreviver sem o relacionamento com o outro. É impossível a sobrevivência sem isso. E todos nós precisamos e desejamos ter relacionamentos bons, que nos sintamos apreciados, respeitados, buscados, né? Queridos, amados pelas pessoas. A Joana de Ângeles diz em seu livro Lições para a Felicidade, assim, que a afetividade é de grande necessidade para a afirmação dos sentimentos e da consciência humana, em razão da constituição espiritual, emocional e psíquica de que todos são constituídos. Sem dúvida alguma, né, pessoal? O amor por outra pessoa é uma grande fonte de alegria e realização para nós, para todas as pessoas. E nós falamos aqui do relacionamento em geral, não só o relacionamento romântico, mas de amigos, de familiares, relacionamento em geral. Então, muitas das vezes nós nos questionamos, bem, se necessitamos tanto do amor em nossa vida, dos bons relacionamentos, por que temos tanta dificuldade? Por que tantas decepções, né? Por que somos tão críticos em relação aos outros? Porque na maioria das vezes tentamos mudar as pessoas nas relações. Nós sabemos que ninguém muda ninguém. Ninguém nos muda e nós também não conseguimos mudar alguém, por mais cobrança e exigências que se faça. Cada pessoa faz mudanças em seu modo de ser, em sua personalidade, quando deseja fazer isso. Quando tem bagagem emocional e espiritual suficiente para isso. Bem, a causa de todas essas dificuldades, esses questionamentos que nós fizemos, tem um nome na psicologia, é a transferência ou projeção psicológica. Então vamos tentar esclarecer o que seria isso. Psicologicamente, o outro é nosso espelho. Nós sentimos isso na nossa vida. Nós nos vemos nos outros. Temos essa tendência de transferir para as pessoas as nossas carências e as características de nossa personalidade. Todos têm a tendência de projetar no outro, inclusive as qualidades que possui, não é? Como eu falei, as características da personalidade, sejam elas boas ou ruins, sempre esperando que o outro vá agir e reagir como nós queremos ou como nós reagiríamos,
com a pessoa, esquecendo que o outro, é outro ser, é outro universo, as pessoas são diferentes, e daí vem as cobranças e as decepções. Nós também tendemos a projetar no outro aquelas situações difíceis que vivenciamos na nossa infância. Se porventura houveram abusos, abandono, desequilíbrio na relação dos pais, brigas, violência, as carências afetivas que foram desenvolvidas e não foram resolvidas, ou foram mal resolvidas, não é? A forma como nos sentimos na época da infância fica gravada no nosso cérebro, no inconsciente. Isso vai se manifestar no relacionamento com o outro. E quanto mais íntima se torna a relação, mais nós iremos refletir nossas dificuldades com relação a nós mesmos e ao nosso passado nas outras pessoas. Também tendemos a projetar no outro as nossas qualidades negativas, ou seja, aquelas características que nós escondemos de nós mesmos, né? Nossos defeitos, que são chamados na psicologia de sombras, né? Que nós possuímos na nossa personalidade. Em resumo, iremos normalmente exigir do outro aquelas atitudes parecidas com as nossas, né? Aquilo que nos faltou, iremos ver no outro tudo aquilo que escondemos de nós mesmos. Isso é inevitável e é a razão que nós vemos muitas vezes vivenciamos relacionamentos abusivos, cobranças, exigências exageradas e infundadas. Podemos perceber que normalmente se costuma exigir do outro aquilo que nós mesmos não conseguimos ainda realizar. Bem comum isso. Exemplo, quando uma pessoa é muito tímida, ela costuma admirar uma pessoa extrovertida, mais falante, e pode até desenvolver uma atração, uma paixão pela pessoa. Isso é bastante comum. Mas, como não se trata de um amor verdadeiro, logo isso cai por terra. Porque quando o indivíduo se depara com as características no outro que ele mesmo não possui, fica frustrado, porque é desagradável e difícil lidar com essa impotência de realizar uma mudança em si, quando é mais fácil projetá-la no outro, a fim de se realizar nele. Ou seja, o indivíduo está se apaixonando por ele próprio, pelas características que ele deseja possuir e não possui, não movimenta forças e coragem suficiente, disposição suficiente para desenvolver em si, procura encontrar no outro. E quando não encontra, porque a outra pessoa é diferente, na verdade, quando a pessoa não corresponde às suas expectativas totalmente, a pessoa se frustra e começam as cobranças e as brigas. Um relacionamento ruim. E vira uma disputa, né? Sem vencedor, né? Os conflitos, as brigas, essa coisa desagradável muito comum nas nossas relações. Daí vocês podem perguntar, mas por que nós temos essa tendência de transferir nossas coisas para os outros? Já acabamos de falar, né? Essa transferência psicológica tende a ocorrer pela falta de autorrealização, ou seja, a falta do auto-amor no indivíduo. Então, nós devemos nos esforçar incessante e diariamente para nos tornar aquela pessoa que nós desejamos ser, a fim de não buscarmos nos outros essas características que estejam faltando em nós próprios. O Carl Jung, em sua psicologia analítica, e reforçado pela Joana de Ângeles na série psicológica, esclarecem essa questão o seguinte: sem a realização do auto-amor, o indivíduo não possui condições de amar verdadeiramente a ninguém, porque sempre estará buscando no outro aquilo que lhe falta, como se possuísse um vácuo, um espaço vazio na sua personalidade, que necessita ser preenchido por outra pessoa. Esse vácuo seria a falta de características que gostaria de incorporar à sua personalidade que ainda não conseguiu, ou ainda o excesso de características negativas e desagradáveis que não conseguiu ainda retirar da sua personalidade. Dessa forma, automaticamente, sem perceber, existe uma forte tendência do ser humano em buscar nos outros aquilo que falta em si, caracterizando assim a chamada projeção psicológica. É isso. É fácil, né, compreender esse mecanismo psicológico negativo que nós temos, né, que nós utilizamos nas relações.
Pois bem, então qual seria a solução para se trabalhar o desenvolvimento da autorrealização? Essa é a questão primordial. Olha, não adianta o afastamento das pessoas quando se apresentam essas dificuldades na relação. Não é que eu digo aqui que devemos manter relações conflituosas, ruins, relações de agressividade, claro que não estou falando isso. Mas a questão é que isso continuará, é uma atitude padrão, né? Em outras relações, isso irá prosseguir enquanto não houver a cura para a falta da autorrealização. O que devemos fazer é nos autorrealizar dentro daquilo que necessitamos, que queremos. Essa é a chave. E isso só pode acontecer através de um autoconhecimento, da autopercepção, para se conscientizar do problema em primeiro lugar, a fim de se curar, não é? E resolver em si mesmo esses buracos, né? A fim de não exigir que os outros resolvam o que não cabe a eles resolver, cabe a nós mesmos. Eu sempre digo, a negação é o primeiro empecilho para a cura. Muitas das vezes é necessário também uma ajuda terapêutica, isso é verdade, a fim de se libertar desses traumas de infância, dessas carências mal resolvidas. Muitas vezes a pessoa não consegue sozinha, e isso não tem nada de grave, nada de tão difícil, né? Nós devemos entender quando precisamos de ajuda. Mas vejam bem, a grande dificuldade, o primeiro passo a ser visto por nós, seria a questão da espiritualização, em verdade. Na falta da espiritualização, na falta da empatia que desperta em nós o verdadeiro amor, né? O amor puro, o amor fraternal, na verdade. E o amor fraternal tem que estar presente em primeiro lugar em todas as relações, inclusive nas relações amorosas, nas relações românticas. Em primeiro lugar deve haver a amizade, a fraternidade. E por que isso acontece? É devido ao egoísmo, né? Um egoísmo primitivo arraigado no ser humano, que ainda conservamos em nós, né? A fonte de todos os problemas humanos, de tudo o que está acontecendo conosco, desse momento que nós estamos vivendo, a causa primária de tudo isso é o egoísmo, que é um defeito, uma sombra primitiva na alma humana. Ela vem do materialismo, né? Arraigado ainda, enraizado em nós, do lado instintivo de animal mesmo, de bicho, ligado à necessidade primitiva de reprodução e de defesa, que gerou o ego humano, sempre o eu em primeira instância, sempre para mim, só para mim, tudo para mim, né? Esse egoísmo realmente enraizado desde as eras remotas da criação da alma, do espírito humano, que não conseguimos ainda superar, mas que lentamente nós temos que superar, nós devemos abafar isso na alma, porque isso nos afasta do lado mais sensível, do lado amoroso, que nós só podemos adquirir através do desenvolvimento de nossas características mais nobres, das nossas características melhores, do amor verdadeiro, né, que temos em estado latente, todos nós temos, aguardando a nossa boa vontade, a nossa força, a nossa determinação para florescer em nós, para se chegar cada vez mais à perfeição, que é o nosso destino. O destino humano é alcançar a perfeição. Para isso nós nascemos, para isso nós vivemos. Nós temos em nosso interior os dois lados, o demônio e o anjo, em estado latente. E é preciso vencer esse demônio, essa sombra, para poder fazer florescer as qualidades positivas da nossa alma, como a empatia em primeiro lugar, que é imprescindível nas relações. Nós não vamos alcançar relações boas, relações amorosas, relações de qualidade sem desenvolvermos a empatia. Isso é impossível, porque a empatia é o oposto do egoísmo. A empatia é a cura para o egoísmo. Pessoal, nós devemos nos relacionar com as pessoas aceitando quem elas são, porque todos estão em processo de crescimento e evolução como nós estamos. Isso é empatia. Os outros também têm carências, também têm questões, também têm dificuldades a resolver, também têm traumas de infância, não percebido no mais das vezes, em suma. Todos têm a sua bagagem evolutiva, as suas questões emocionais para resolver, assim como nós temos
Nós devemos entender isso, saber lidar com essa limitação de cada ser humano. Sabe a frase do Chico Xavier: a mim exijo ser cada vez melhor e aos outros eu permito ser como são? Claro, nós devemos nos posicionar diante de cada relacionamento, sem dúvida nenhuma, né? Da melhor forma, como possamos conduzir a relação da melhor forma, ou seja, se confiamos ou não na estabilidade da pessoa, no comprometimento da pessoa, se sentimos reciprocidade no afeto da pessoa, dedicação, amizade. Claro, agiremos de acordo com o que podemos esperar daquela pessoa. Nós devemos fazer essa análise para não nos iludirmos, não criarmos fantasia em relação às pessoas, não é? Nós devemos agir dessa forma que sabemos que será bom para nós, dosando a proximidade do convívio, a entrega emocional, a fim de nos sentirmos confortáveis e seguros nesta relação. Então não é necessário o afastamento das pessoas, mas sim a dosagem e o controle de cada relação em nossas vidas, a fim de evitarmos, os conflitos, as frustrações, as cobranças, que é muito desagradável ser o cobrador, da relação. Sabe, mas também o dar sem receber é muito frustrante, porque o amor, em qualquer nível que seja, é uma troca energética. Isso não se trata de egoísmo, sim de troca, sim de proteção emocional, não é? Dessa forma, nós podemos utilizar o relacionamento como um mecanismo de cura, de libertação para nós e para o outro também, porque nós aprendemos dentro de uma relação. Cada relação deve ser um aprendizado na nossa vida, traz contribuições para a nossa existência. Então, nós podemos crescer com isso quando se observa que aquilo que nos incomoda na outra pessoa pode ser a nossa própria sombra, o nosso próprio defeito, nossos próprios lados negativos, que nós podemos ir conhecendo no outro, porque nós projetamos possivelmente no outro isso. Há que se diferenciar o que é a característica do outro e o que nós projetamos no outro. Porque é muito negativo também nós montarmos um ideal de vida na nossa mente, nós queremos colocar em prática um ideal de vida, uma história na nossa vida, e pegarmos uma pessoa e colocarmos ali como um personagem para preencher aquela história, para fazer parte da nossa história e querer que aquela pessoa seja aquele personagem que você idealizou, que nós idealizamos. Isso é muito errado e é o primeiro passo para o insucesso da relação, para o sofrimento de ambos, não é? Nós devemos ir sim na relação conhecendo a nós, conhecendo a outra pessoa, aprendendo na relação, aprendendo a respeitar e admirar o outro pelo que ele é, não pelo que nós projetamos nele, e ir crescendo e evoluindo, colaborando para a evolução do outro também. Isso é amorosidade, isso é empatia, isso é a chave para o sucesso de uma relação. Em suma, devemos amar a todas as pessoas como Jesus nos ensinou, mas não necessariamente agir com as pessoas de forma idêntica, porque ninguém é idêntico, cada ser é um ser diferente. Devemos aprender a respeitar as nossas diferenças, conviver com as diferenças. Essa é a chave para a solução deste problema de relacionamento. Devemos aprender a pôr em prática esse aprendizado, esse mecanismo de cura, para conseguirmos realmente efetivar a autorrealização, o auto-amor em nossa vida. Devemos nos amar, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Bom, pessoal, eu espero que estes conhecimentos possam nos auxiliar em nossa interiorização, em nossas reflexões, para que nós possamos nos tornar pessoas mais realizadas, mais amoráveis, nos curando desses conflitos, nos curando de nosso egoísmo primitivo, desenvolvendo a empatia em primeiro lugar, para que possamos desenvolver cada vez mais relações de qualidade, relações amorosas verdadeiramente, superando as nossas dificuldades nas áreas das relações. Esse é o nosso ideal de vida primeiro, não é? Eu desejo a vocês muita paz, fiquem todos com Deus.